Improvisar e ser completamente irresponsável são coisas radicalmente diferentes. Para você que acha que improviso é esperar que uma luz baixe na sua cabeça na hora que você está sobre um determinado desafio para vender mais, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que é exatamente o contrário disso. Fala pessoal, Vitor Peixoto, e antes de qualquer coisa vou te pedir um favor, clica aqui embaixo no sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo surgir. Aproveita e se inscreve no canal, porque se você fizer isso, todas as vezes que a gente postar um vídeo novo como esse, você vai ser notificado. Fechado? Bom, vamos falar um pouco de improviso. A gente está seguindo aqui a nossa série porque vendas é método e não sorte, e hoje a gente vai falar no segundo capítulo dessa série, que é improviso versus irresponsabilidade, tá? O que acontece? Alguns vendedores, de novo, aquele vendedor que gosta de contar com a sorte para vender, ele fala assim para mim, em treinamento, isso é muito comum, treinamento, workshop, mentoria, eu falo assim, não, mas veja bem, eu sei tudo sobre o nosso segmento, eu sei tudo sobre aquilo que eu vendo, eu já domino, eu estou na área há muitos anos, então não tem absolutamente nada que o cliente vá me falar que vai me tirar da minha zona de conforto, porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo, eu tenho certeza absoluta do que eu estou vendendo. Olha, isso de fato pode acontecer. Para alguns vendedores que estão há muito tempo no mercado, fazer algo no piloto automático é natural. Está tanto tempo fazendo aquilo, conhece tanto, já passou por tantas situações, que de fato essa pessoa está ligada no piloto automático. E só que assim, para quem é jovem e está começando agora no mercado, ou para quem está querendo se reciclar, ou para quem ficou fora do mercado um tempo e está voltando agora, o que vocês precisam entender é que quando a pessoa fala isso, por trás desse aparentemente desleixo ou sorte, existe um método. E qual é esse método? Esse método ele foi forjado ao longo de anos e anos e anos e anos de experiência. Então, vendedores muito antigos, de uma escola antiga, tendem a não usar CRM, tendem a não organizar tanto os seus passos, tendem a não documentar as coisas que fazem, mas ainda assim fazem resultados de vendas espetaculares. Legal, essa é uma categoria de vendedor que, na minha forma de ver, está em extinção, porque são vendedores que foram forjados numa escola antiga antes dos métodos de CRM existirem, ou pelo menos de serem difundidos por um valor que as empresas possam pagar. Antigamente, a tecnologia, os métodos de organização de vendas e tudo mais eram coisas muito caras, que estavam acessíveis apenas a empresas de grande porte. Hoje em dia não, hoje em dia você tem ferramentas desse tipo até gratuitas para você usar no seu controle pessoal ou profissional no dia a dia. Muito bem, então, quem está começando agora no mercado ou quem está no mercado já há algum tempo, mas está buscando reciclagem, não pode olhar para esses vendedores que são figuras raras e de certa forma em extinção e achar que de repente para eles a vida vai ser igual. Ah não, eu estou há 6 meses aqui atuando com o segmento onde eu atuo e pô, eu já domino, já aprendi tudo, porque olha, eu fui forjado e treinado por um vendedor que está há 30 anos na casa e ele já me ensinou tudo que eu precisava saber sobre esse assunto, então eu estou tranquilo, eu não preciso mais me organizar. Bom, esse é o primeiro erro que leva alguns vendedores a cair do cavalo, achar que domina uma determinada situação e, na verdade, não domina essa situação. E quando isso para mim ficou claro? Quando eu comecei a fazer mais treinamentos de vendedores e eu me comportava assim, eu falava, não, porque aqui ó, é super fácil, você faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, conecta os pontos aqui e aí o cliente lá vai reagir dessa forma. E aí eu olhava para os vendedores e percebia que eles não estavam entendendo o que eu estava falando. E com o tempo eu fui refletir sobre o seguinte, falei, gente, peraí, os 21 anos de janela que eu tenho, de escola, que já me colocaram em situações diversas com clientes diversos, me fazem ter essa consciência.
Mas para quem é mais jovem, para quem está fora do mercado há algum tempo, para quem está buscando se reciclar, toda essa consciência que parece para mim uma coisa simples, para eles é extremamente complexo porque eles não estão entendendo absolutamente nada do que eu estou falando. Por quê? Eles não viveram ainda 20 anos, 21 anos, ainda não viveram tanta experiência assim. Então eu comecei a olhar para isso e falei, peraí, tem um problema aí. E foi quando eu trouxe para dentro da metodologia a comparação do improviso versus a irresponsabilidade. Da forma como eu estava abordando, eu estava conduzindo esses vendedores, que eu estou treinando, capacitando tudo mais, para uma metodologia irresponsável. Agora, da forma como a gente faz neste exato momento, a gente corrigiu isso e colocou esse conteúdo do improviso versus irresponsabilidade para falar assim, pera, se você não domina o segmento onde você atua, se você não domina clientes, se você não domina dinâmica de mercado, quem são os atores importantes, distribuidores, fabricantes, revendedores, quem são as empresas relevantes do mercado, então os concorrentes relevantes, o que esses concorrentes fizeram, qual a história de cada empresa, qual a história da sua empresa, ou seja, se você não entende que dinâmica aconteceu para o mercado chegar onde ele está hoje, você não pode ser irresponsável, você tem que estudar. Você tem que estudar tudo isso, você tem que aprender essas nuances, você tem que aprender esse script, você tem que aprender isso para quê? Para que aí a partir do momento em que você domina tudo isso, você possa começar a improvisar. Vitor, eu não estou entendendo absolutamente nada do que você está falando. Vem comigo que você vai entender. Agora que tem um caos na tua cabeça, vamos organizar o seu caos aí. Lembra quando a gente chega para você, né? Então eu nos meus vídeos chego para você e falo assim, ó, use o CRM, olha só, agende uma atividade, olha só, use um roteiro de apresentação, olha só, vá no cliente e use uma apresentação PPT, olha só, não abre o software na hora de vender, use uma apresentação com as telas. Tudo isso, todas as vezes que eu estou falando isso, eu estou promovendo no mercado a ideia de que vendedores devem seguir script, devem seguir um roteiro, devem seguir um plano de apresentação, devem seguir um método de abordagem do cliente, de qualificação de oportunidade, de colocação de proposta e tudo mais. E por que eu defendo isso há tanto tempo? De forma mais contundente nas redes sociais há 1 ano e 8 meses, mas nos meus treinamentos e nos trabalhos que eu desenvolvo já há quase uma década. Por que eu defendo isso? Porque essa é a melhor forma de capacitar um vendedor para que ele chegue no nível futuro de improvisação. Seguir os métodos, seguir os processos, seguir a mecânica que eu defendo, que outras pessoas defendem, vai te levar à excelência no conhecimento sobre aquilo que você faz. Só que enquanto você não tem essa excelência, siga o método. Por quê? Porque se você tentar improvisar, você tende a cair o cavalo, você tende a quebrar a sua cara. O cliente vai te levar para situações não previstas e essas situações não previstas vão fazer com que você simplesmente não venda. Então vamos lá. Se eu falo, né, ou o mercado fala assim, olha, use o CRM e siga essas etapas, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho plena ciência de que se você dominar cada uma das etapas de venda do seu CRM, com o tempo você vai começar a conectá-las na sua cabeça. Então você vai criar anéis de conexão dentro da sua cabeça e você vai começar a sacar quando um cliente está num ponto mais avançado ou menos avançado, quando uma venda esquenta, quando uma venda esfria, quando o cara está pronto para assinar o contrato, quando não está. E isso vai fazer com que você, aí sim, comece a improvisar. E por que a gente tem que dar à luz à palavra improviso? Eu não sei se vocês gostam de rock, eu gosto muito de rock. E se você pegar os melhores shows, se você pegar os melhores concertos que foram feitos, os músicos estavam improvisando
a beleza na música, a beleza de uma coisa bem feita é o improviso, porque o improviso é quando você está saindo do natural. Só que você está saindo do natural, você está saindo do mecânico, dominando a técnica. Você domina tanto a técnica que você está executando, ela é tão presente na sua cabeça, na sua forma de agir, que você pode se dar ao luxo de distorcer ou torcer, ou pegar a técnica e fazer ela se adaptar àquilo que você quer naquele momento. Você passeia pela técnica, só que para você conseguir improvisar desse jeito, você precisa dominar a técnica antes. Então, recentemente, vou dar um exemplo claro para vocês sobre isso. Um dos processos que eu gosto de defender é a qualificação do cliente. Então, antes do vendedor ligar para o cliente para fazer uma apresentação, para fazer uma visita e tudo mais, a gente tem um processo anterior que é um processo de qualificação. Entender o que esse cliente quer, entender o que ele espera da solução, o que ele espera, né, desse contato com a sua empresa. E recentemente eu estava dando um treinamento, um workshop, na verdade, para uma revenda, cliente da Multiplico, e a pessoa que faz esse trabalho lá, ela virou para mim e falou assim, olha, às vezes eu uso um formulário, às vezes não, porque eu já meio que sei mais ou menos o que o cliente quer. Então, às vezes é perda de tempo passar pelo formulário e tudo mais. Eu falei, eu entendi. Aí eu peguei os executivos de venda que estavam na reunião e falei assim, pessoal, qual é a qualidade da informação da qualificação que chega para vocês? Veja, eu não estou querendo queimar ela, não. Eu só quero, a gente está conversando, a gente está arrumando as coisas aqui dentro de casa. Porque essa é a característica do workshop da Multiplico, é a gente pegar o processo do cliente e, em cima do processo dele, ir melhorando, aperfeiçoando esse processo. E aí as vendedoras viraram para mim e falaram assim, olha, tem hora que chega legal, tem hora que chega com menos informação e tudo mais. Eu falei, eu entendi. Aí eu virei para a pessoa que faz a qualificação e falei assim, deixa eu te fazer uma proposta diferente. Ao invés de você usar o formulário às vezes e não usar às vezes, reflete, pensa de uma outra forma. Que tal se você usar o formulário sempre e você dominar esse formulário? Ou seja, você vai ter tanto conhecimento sobre a forma e estrutura que você tem de qualificação, e aí ela mesma completou, ela não deixou completar, ela falou, agora eu entendi. Que aí quando o cliente não quiser me responder determinada coisa, eu posso simplesmente pular a pergunta e apontar no formulário que o cliente olhou aquilo como um ponto sensível para ele que ele não quis responder. Eu falei exatamente isso. Não conta com a cabeça, porque a cabeça trai a gente. Usa o método e domina o método. Domina a ponto de você poder, dependendo da conversa do cliente, mudar a ordem, inclusive, de resposta das perguntas. Vai passeando dentro do formulário, torna isso uma coisa divertida, gostosa. Responde a pergunta 30, depois volta para a pergunta 5, responde a pergunta 11, depois volta para a pergunta 3. Envolve o cliente. Só que esse improviso ele só é possível a partir do momento que você domina plenamente a técnica que você está executando. Porque se você não domina, o que é que vai acontecer? Você vai esquecer. Você não vai executar todos os passos necessários. E nessa de não executar todos os passos necessários, você vai começar a usar irresponsabilidade. Vou dar um outro exemplo, que vocês podem inclusive usar na hora de vender software para os clientes de vocês. Se você quer tirar um varejista da zona de conforto dele, peça um relatório de curva ABC. Porque tem um monte de varejistas que acham que dominam 100% das suas lojas na cabeça. E às vezes é legal fazer um exercício com eles, desde que o cliente abra espaço para isso, para ele refletir um pouco e falar, putz, na verdade eu não domino tanto assim como eu imaginava. Pede um relatório de curva ABC para o seu cliente e fala assim, sem olhar o relatório, eu vou te perguntar os 5 itens que você mais vende na sua loja. Me diz aí, qual que é o item que você mais vende? E aí, provavelmente ele vai acertar. Quando chegar no 4º item, no 5º item, a chance dele acertar é muito pequena. Eu nunca vi. Todas as vezes que eu tive liberdade de fazer esse exercício com o varejista, ele acertou 2 ou 3. E olhe lá, tá? Por que a gente faz esse exercício?
A gente vira para o varejista depois disso e fala assim para ele, fala, cara, isso não significa que você não conhece a sua empresa. Muito pelo contrário, você conhece muito. Tanto é verdade que a sua empresa é uma empresa de sucesso. Só que é humanamente impossível você guardar tudo aquilo que você precisa na sua cabeça. Então você usa software, você usa gestão como uma ferramenta para deixar você improvisar melhor. Hoje você não está improvisando, você está sendo, entre aspas, irresponsável. Calma, nem todos os clientes você pode falar dessa forma, mas para alguns talvez sim, dependendo do seu nível de proximidade com ele. E aí você começa a mostrar para o varejista aonde ele precisa melhorar a gestão e eventualmente ele pode até fazer negócio com você por conta disso. Enfim, isso é o que torna o vendedor irresponsável, do vendedor que usa o seu conhecimento a favor de fazer negócios e improvisar, um vendedor que vai ter muito mais sucesso do que aquele que usa única e exclusivamente a irresponsabilidade. O lance de, vai chegar na hora e vai baixar uma luz aqui na minha cabeça, vai explodir minha cabeça e eu vou saber tudo que eu preciso dizer para o cliente, infelizmente não acontece no mundo real, acontece só no mundo do sonho e no mundo da fantasia. Então, domine todos os processos que são implementados dentro da sua empresa ou implemente processos que você aprende aqui no meu canal ou em outros lugares dentro do seu dia a dia, porque certamente se você fizer isso, você vai se tornar um vendedor com a capacidade de improvisar no futuro. Fechado? Espero que tenha feito sentido, que você tenha gostado desse conteúdo. Todos os dias tem conteúdo nos canais da Multiplico. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente no YouTube. Fechado?